Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Ela falou, se apresente. Eu não tenho como não começar dizendo que sou a mãe do Davi. E graças a Deus deu tudo certo. Eu não sabia desse dia, eu não sei do que aconteceu. Mas sim, sou esposa do Marcelo e mãe da Sara e do Davi. A respeito de demais áreas da minha vida, à medida que a gente for conversando, eu vou contando um pouquinho para vocês da minha história. Mas muito feliz, muito surpresa, inclusive, quando recebemos o convite. Eu falei, poxa vida, né? Eu estou habituada a falar para as mulheres de oração, aliançadas. Eu falei, Senhor, no empreendedores. Mas aquele Espírito Santo que tem nos conduzido, ele nos ensina e nos faria lembrar e nos faz lembrar de todas as coisas que tem nos ensinado. E eu falei, Senhor, se o Senhor colocou, se o teu Espírito colocou no coração deles para que nos convidassem, é porque o Senhor tem algo do teu coração para aquele grupo. Então, eu quero dizer da minha alegria, dizer que eu estou muito feliz também e constrangida por tanto amor. E que essa expectativa toda que vocês têm depositado esteja assim no Senhor e naquilo que Ele vai trazer através de nós. E aí eu fui orar e assim busquei no Senhor. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer a respeito disso? E de fato, queridos, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, a respeito de fé e família, e até mesmo, a gente empreende tantas áreas da nossa vida, né? Hoje é muito mais ampla essa expectativa de empreender. A gente tem conseguido vitórias, a gente tem tido lutas, desafios, mas temos vencido. E à medida que eu for compartilhando, como eu disse, eu vou contar um pouquinho para vocês. E o que eu queria que nós conversássemos um pouquinho nessa manhã a respeito do Salmo 127. Se você quiser acompanhar comigo, são apenas 5 versículos, mas ele trouxe muita edificação ao meu coração e eu espero que traga para o seu também, tá? Então, o Salmo 127, ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Queridos, antes de eu avançar, eu só queria trazer assim, um reforço para o seu coração a respeito do filme. Eu até, à medida que o vídeo foi passando ali, eu falei, nossa, eu acho que eu não vou nem conseguir ministrar, porque realmente ele mexeu muito comigo e assim eu tenho percebido o quanto a gente precisa encarar esse assunto de frente. Pode parecer que esse assunto esteja distante de nós, mas não está muito mais próximo. Então, eu também queria deixar a minha contribuição de reforço, no sentido de incentivá-los, tá? A assistirem o filme. Mas não só assistirem o filme, mas para que a gente faça disso uma pauta constante de oração. Existe uma batalha espiritual. Assim como foi no tempo de Moisés, onde as crianças, né, foram perseguidas no tempo de Jesus. Agora, mais uma vez, essa também tem sido uma pauta e isso precisa estar forte no nosso coração. Mas olha só, o que eu queria conversar um pouquinho para vocês. Se eu pudesse dar um nome para a minha palavra, eu diria o mapa para uma família feliz. Por que mapa e não receita? Porque receita é muito específico. 2 xícaras daquilo, de uma coisa, 1 xícara de outra, uma pitada daquilo, é muito certeiro. E nós temos realidades muito diferentes, nós temos fases na vida diferentes. Então, eu diria o quê? Que é um mapa para uma família feliz, porque o mapa ele traz algumas sinalizações e, de acordo com a perspectiva da sua vida e da sua realidade, eu espero que você encontre uma aplicabilidade para esse texto. Mas olha só, sobre o versículo 1 e o versículo 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe, o que é o se? O se é uma conjunção condicional.
Ou seja, existe uma ideia de condição. E é sobre isso que esses 2 versículos ele falam, se o Senhor não edificar. E edificação fala o quê? Sobre fundamento, sobre alicerce. O guardar, o que é o guardar? É proteger, preservar. Existe uma condição para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento. Se não existir a presença, a edificação, esse alicerce do Senhor sobre nós, não adianta o nosso esforço. Isso precisa ficar muito claro, é uma condição. E olha só, eu queria que você olhasse para esses 2 primeiros versículos sob a perspectiva que é do casamento. Porque olha só, a nossa legislação brasileira, ela reconhece e ela ampara várias formas, várias possibilidades de família. Mas, queridos, nós não podemos abrir mão de que a recomendação, deixo bem claro, a recomendação bíblica é de que a família seja formada e pautada pelo quê? Pelo casamento. É a recomendação. A gente sabe que no decorrer da vida, da história, as pessoas sofrem situações e que o casamento ele acaba deixando de ser uma prioridade, uma possibilidade, mas a recomendação bíblica é de que a família ela tenha o seu alicerce no casamento. Gênesis 2:24 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. E aí eu queria assim que a gente, eu sei que você já sabe disso, mas sempre é importante lembrarmos de que se o Senhor não trouxer edificação para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos, o nosso trabalho será vão. E por vezes a gente tem visto famílias sendo destruídas, sendo abaladas, porque o Senhor não tem sido essa prioridade. Sabe, os nossos jovens, eu lembro, eu vou fazer 19 anos de casamento. E, assim, a gente percebe que esse tipo de situação, independente da época, é o mesmo reflexo. Normalmente, casa-se apenas pautado em sentimentos, né? As pessoas se casam porque elas estão apaixonadas. Há 19 anos atrás, a questão do recurso financeiro não era uma pauta tão importante. Hoje, a gente percebe que eles precisam ter uma estrutura financeira um pouco mais solidificada. Quando nós nos casamos, a coisa não foi assim, nós construímos juntos, mas isso é uma história para um outro dia. E, às vezes, até mesmo afinidade, mas, querido, concordo, vocês vão concordar comigo que sentimento, nem todos os dias eu acordo apaixonada, amando este lindo homem com quem eu me casei. Você também não acorda todos os dias me amando. O sentimento, às vezes, por N situações, às vezes ele fica mais abalado. Recurso financeiro. Quem nunca teve uma crise financeira que atira a primeira pedra? E quantos casamentos sendo destruídos por causa de uma instabilidade financeira e até mesmo afinidade, incompatibilidade de comportamento. Gente, hoje está tão... As pessoas elas deixam o casamento por motivos tão banais, tão simples. Mas eu queria deixar bem assim registrado, queridos, que se o Senhor não trouxer uma edificação para a nossa família, o nosso esforço será em vão. E eu queria contar um pedacinho da nossa história. Eu venho de eu sou filho de pastores, num lar cristão, família bonitinha, redondinha. Já contei, algumas mulheres já ouviram um pouquinho da minha história. O Marcelo, da mesma forma, filho de pastores. Aquela história que eu costumo dizer de princesa da Disney, príncipes, assim, parece tudo redondinho. Enfim, nós tivemos uma criação abençoada, nos casamos em santidade, o nosso casamento parecia até uma reunião de presbitério, cheio de pastores, bênção de todos os lados, fizemos tudo direitinho, ok? Combinado, casamos, com 3 anos de casamento, aproximadamente, um determinado dia, eu estava com a minha mala pronta na porta da minha casa. Acreditem se quiser. Liguei para minha irmã para que viesse me buscar, porque para o meu pai essa não seria uma possibilidade. A menos, né, que alguma tragédia, alguma fatalidade acontecesse, o meu pai disse, uma vez que você está casado, vocês, os 3, né, somos em 3, Deus abençoe vocês, agora vocês façam isso dar certo.
E o que eu quero dizer para vocês? Que ainda que tivéssemos feito tudo certo, na perspectiva humana, teve um determinado momento da minha vida que eu estava com a mala pronta. E eu só não cheguei embora porque a minha irmã tem uma característica muito marcante na vida dela de se atrasar. E ela atrasou naquele dia. E nesse período, nesse lapso aí temporal de atraso da minha irmã, o Espírito Santo trouxe o Marcelo, é a parte do testemunho dele que ele conta, né? Diz que ele foi tomar banho e ele dizendo: Deus, eu não estou entendendo. Nós fizemos tudo do jeito que manda o figurino. E assim, e ele ousou dizer uma frase muito importante, muito chocante para o Senhor. Ele disse: Deus, se o meu casamento não der certo, o de ninguém mais vai dar. E ali no momento dele com o Senhor trouxe um constrangimento, porque aquela pauta que eu sei que todos vocês já viveram, sabe aquele assunto no casamento onde você já conversou 1 milhão de vezes e a gente não chega num consenso, e a gente não passa muito tempo, volta no mesmo assunto e não avança? Não é verdade que acontece isso? Então, e ele dizia: Senhor, eu não vou mais falar sobre o mesmo assunto com ela. E, queridos, o nosso problema não era pecado, não era incompatibilidade, algumas situações com a família, enfim, nada que justificasse. Mas se o Senhor não trouxer, se nós não trouxermos a presença do Senhor para a nossa vida, nós vamos arrumar a mala e vamos embora. Então, sim, o Senhor precisa ser o alicerce. Aí a resposta do Senhor para ele foi: façam dar certo. Vocês conhecem a palavra. Vocês sabem o que eu penso. Se vocês executarem o que eu tenho ensinado para vocês, isso vai dar certo. Não depende mais de mim. O que eu tinha para fazer era ensinar vocês. Apliquem o que vocês sabem. Aí ele me chamou para conversar e, enfim, graças a Deus, a mala foi desfeita. Como vocês podem ver, eu estou aqui. Não fui embora. Então, queridos, façam do Senhor o alicerce para o casamento de vocês. Versículo 3 diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu preciso deixar muito claro aqui, queridos, que quando o Senhor diz será inútil, ele não está dizendo que o seu trabalho é desnecessário. Pelo contrário, é uma sequência. Se o Senhor não trouxer edificação para a sua vida, em vão será inútil você acordar de madrugada, dormir tarde, trabalhar e batalhar, se Ele não for o centro da sua vida. E aqui eu iria falar um pouquinho sobre a perspectiva do trabalho. Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem, Adão, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Queridos, quando o Senhor quando isso aconteceu com Adão, Eva ainda não existia. Então, Adão recebeu essa incumbência do trabalho, de cuidar do jardim, antes mesmo de Eva existir na vida dele. Então, eu queria assim, que ficasse muito claro para o coração de vocês, quando ele diz que será inútil esse trabalho, ele será inútil se a presença dele não for marcada na sua vida e nessa área. Se você não trouxer o Senhor para essa área, para o seu trabalho, será inútil, vai ser um esforço desnecessário. E olha só, o Senhor trata assim, o Senhor olha para essa área da sua vida de uma forma muito importante, muito relevante, não é desnecessário. Pelo contrário, mas a palavra nos orienta de que existe uma medida para isso. O nosso trabalho, e eu digo nosso, porque o nosso trabalho pode ser ainda mais perigoso. Quando eu digo isso para vocês, eu digo isso para mim. Não raros dias da nossa semana, nós trabalhamos os 3 períodos. Entendeu? Então, essa é uma palavra que a gente tem que trazer muita reflexão para o nosso coração. E o erro está no excesso de energia, no excesso de tempo, na forma desproporcional que nós temos investido o nosso tempo em relação ao nosso trabalho, ferindo e prejudicando prioridades que você e eu sabemos a respeito da nossa família, do nosso ministério, do nosso tempo com Deus. Então, queridos, o Senhor nos orienta de que existe sim um lugar apropriado, do qual Ele reconhece a importância do nosso trabalho, mas que ele precisa ser vivido de uma forma que outras áreas não sejam prejudicadas. E, queridos, alguém vai pagar a conta. Se estivermos trabalhando demais
em termos de tempo, de energia, certamente alguém vai pagar a conta. Ou a nossa família vai pagar a conta, ou o nosso ministério, ou a nossa relação com Deus, se não temos sido diligentes com o nosso secreto, o nosso devocional, alguém vai pagar a conta. E aí, o que eu queria deixar para vocês, que fala muito ao meu coração a respeito desse tempo? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Queridos, a gente precisa fazer disso uma certeza para o nosso coração. Sabe, eu sei que todos passamos por dificuldades, e aí eu quero contar também mais um pedacinho da nossa história. Quando estávamos vivendo o processo de transição, de Maringá para cá, o Senhor mexeu muito com a gente, em várias áreas da nossa vida. O Marcelo, ele era empresário, ele tinha uma empresa, eu exercia não muito intensamente o direito, porque eu já tinha as crianças, né, pequenininhos, então eu sempre foquei mais nisso. Mas, à medida que a Alcance em Maringá foi surgindo, há 13 anos atrás, o Senhor foi nos transicionando e chegou um momento que, sim, estávamos período integral. Ele abriu mão da empresa, eu abri mão do escritório, mas ali o Senhor já estava mexendo conosco no sentido de transicionarmos de Maringá. A gente só soube que viria para Curitiba um mês antes de estar aqui. Mas esse processo de transição, ele durou alguns anos. E nessa fase, uma das áreas que o Senhor precisou sim mexer na nossa vida foi na nossa área financeira. Também é um outro testemunho, nós tínhamos inconscientemente uma relação distorcida em relação aos nossos pais no que diz respeito a finanças. Éramos casados, mas a gente percebia que a nossa relação de dependência dos nossos pais nessa área financeira era algo que o Senhor queria cortar. O Senhor queria trazer para nós a consciência, a realidade de que Ele é o nosso sustento. Enfim, por alguns motivos o Senhor mexeu nessa área. Estávamos, queridos, vendendo almoço para comer a janta. E assim, naquela condição de que, poxa vida, né? Nós tínhamos uma empresa, nós tínhamos um escritório, abrimos mão de tudo para servir ao Senhor, os processos da vida, que todos nós passamos. E nós construímos uma casa, nós tínhamos uma casa dos sonhos lá em Maringá. Recente, meu pai tinha construído para nós, aí nós financiamos apenas o custo da casa para devolver o valor para ele. Enfim, a gente tinha uma prestação. Tínhamos uma parcela. E essas parcelas começaram a vencer. E a gente, naquele modo, assim, precisamos crescer? Sim. Eu poderia ter acionado meu pai, minha sogra, sabe aqueles parentes mais bem-sucedidos da família, todo mundo tem? Então, mas ali, naquele processo, a gente estava entendendo que a nossa dependência vem do Senhor. E estávamos com já, acho que 2 ou 3 parcelas vencidas e o coração, né, batendo forte. Mas a gente decidiu crescer, a gente decidiu amadurecer e vivermos, sim, aquilo que o Senhor tinha para nós a partir de uma mensagem do pastor Luciano, maturidade, o acesso à herança. Vocês lembram disso? Enfim, tínhamos algumas parcelas e aí a gente sabia que, à medida que as parcelas elas iam vencendo, a gente tinha o risco de perder a casa. E aí eu sei que, já para vencer, acho que a 3ª ou a 4ª, aquela angústia, o banco ligou para nós, a Caixa Econômica ligou para a gente e falou, olha, vocês têm uma semana para... foi um programa na época o seguinte, se você pagasse uma parcela atrasada, as demais elas seriam embutidas no saldo devedor. Então, a gente precisava do valor de uma. Mas nós entramos num jejum, numa oração, abrimos para as crianças, porque eles eram pequenos, algo do tipo assim, precisamos de um milagre do Senhor. Obviamente que não entramos em detalhes, eles não teriam nem maturidade para discernir, mas começamos em família, gerar isso em oração. Senhor, dá-nos a oportunidade, Senhor, faz o teu milagre, nós não vamos acionar a família, o Senhor é o nosso Deus. Lembra aqueles aos que Ele dá aos seus enquanto dorme? Incrível que pareça, naquela época o culto em Maringá era só de manhã, no domingo, né? E no domingo à noite, o banco havia ligado na terça anterior e a gente teria até a próxima terça para pagarmos uma parcela. A minha mãe, porque a minha mãe é aposentada, queridos, então faz diferença. Uma coisa era eu acionar o meu pai, outra coisa é a minha mãe.
né? Eu sei que é tudo é deles, mas emocionalmente falando, a minha mãe é uma aposentada. E ela tinha as reservas, as economias dela. Eu sei que domingo à noite ela estava assistindo o Fantástico. E eu não estou defendendo que vocês devam assistir o Fantástico, tá? Não façam disso uma doutrina. Foi só a nossa experiência. A minha mãe assistindo o Fantástico, e ela assistiu uma notícia dizendo que a Caixa Econômica estava justamente trazendo essa possibilidade para as pessoas que estivessem nessa condição. E a minha mãe não sabia das nossas parcelas, ninguém sabia. No domingo à noite, ela liga para mim e fala assim: Elô, é o seguinte, eu estava vendo aqui o Fantástico tal, e a Caixa Econômica está fazendo isso. Se, por um acaso, vocês precisarem uma hora, a mãe pode ajudar vocês. Mas ela não sabia. Ninguém sabia. A mãe está com esse dinheiro parado na conta, então se vocês precisarem de um auxílio, de um apoio, a mãe está aqui. Aí eu senti o cuidado de Deus, porque eles não sabiam. Na segunda-feira, eu conversei com o Marcelo antes, né? Na segunda de manhã, eu falei: mãe, a situação é essa. A gente precisa do valor de uma parcela até terça-feira. Não, vamos. Aí foi bem bonitinho, porque aí fomos os 5. Pegamos as crianças, pegamos a minha mãe, fomos até o caixa eletrônico. Foi tão simbólico aquilo, queridos. E a minha mãe foi bonitinha, vendo as notas ali. Enfim, pagamos aquela parcela, as demais foram embutidas. E nós ali conseguimos perceber o dedo de Deus. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Agora, foi fácil viver aquela semana sem saber o que ia acontecer? E dar esse passo de fé, de confiar em Deus, sim, que Ele tem o controle e Ele é o nosso sustento? Não é fácil. Mas se essas coisas não acontecem, nós não temos testemunho, queridos. Nós não temos como fortalecer a nossa fé se nós não vivermos esse tipo de situação. Nós precisamos experimentar dessas circunstâncias para que Deus possa ser Deus em nós. E eu queria deixar isso para o seu coração. O Senhor te dá enquanto você dorme, se você o trouxer para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios. Sabe, a nossa intensidade no nosso trabalho denuncia a nossa prioridade. Então, presta atenção no seu tempo, sabe, na qualidade de vida que você tem tido. Isso agrada o coração de Deus. Para avançarmos, versículo 4 e 5 aqui que eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com vocês. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha só, esses versículos, na verdade, eles trazem uma figura de linguagem militar. É uma metáfora de guerra por flecheiros. E eu queria falar sobre 3 aspectos do flecheiro e das flechas. Tá? Primeiro aspecto, o guerreiro. O flecheiro, que está em batalha, porque todos nós aqui estamos em batalha, especialmente nessa área da nossa vida. Criar os nossos filhos, em tempos intensos que nós temos vivido. Mas olha uma característica desse guerreiro. Esse guerreiro, ele carrega suas próprias flechas. Ou seja, não existe uma terceirização desse trabalho. Os flecheiros carregam suas próprias flechas. Os pais deveriam carregar os seus próprios filhos em todas as áreas da sua vida. E como nós temos visto uma terceirização da criação, da educação dos nossos filhos. Até mesmo por conta de agendas, agenda lotada, tempo, cansaço. Sabe, queridos, e é tudo, eu percebo assim que é tudo meio velado, assim, não é declarado. A gente acaba tendo a tendência de deixar os nossos filhos ou mais tempo na escola, ou colocando N atividades extracurriculares. Quem tem carregado essas flechas no dia a dia, formando caráter, porque, queridos, eles estão cercados de informações. Muitas informações. Quem tem carregado as flechas? Que são os nossos filhos. Nós temos feito. E assim, isso leva tempo, isso leva esforço, isso leva repetição. Porque se tiver aqui alguma mãe
que viveu a experiência de falar uma vez para escovar os dentes e nunca mais precisou, põe a mão na minha cabeça. Porque eu preciso, até hoje, às vezes, fulano, passou o desodorante, escovou o dente. 1, 2, 10, 20, 50 vezes. Mas essa é uma responsabilidade minha, essa é uma responsabilidade sua, pai e mãe. Nós, assim como esses flecheiros, eles carregam a sua própria flecha. Essa é uma responsabilidade. Quantas cenas nós temos visto? E eu vou dizer para vocês, já fiz isso. Quantas vezes, quando eles eram pequenos, que a gente queria 1 minuto de paz, 1 minuto de sossego, dá lá o celular. A gente entra nos restaurantes hoje, gente, é muito comum ver as famílias assim à mesa, os pais comendo e as crianças com telas. E eu estou dizendo para vocês de algo que eu já fiz. Eu não fiz muito com a Sara, naquela época isso não era tão intenso, não. Mas com o Davi, errei. Sabe? Quantas vezes a gente terceiriza aos nossos filhos porque a gente precisa descansar. Isso é muito sério. Às vezes, terceirizamos até mesmo com parentes próximos, rede de apoio. Sabe aquela rede de apoio familiar que se torna responsável? Quem tem dito as regras para os nossos filhos? Quem tem conduzido nós ou os nossos, por exemplo, os nossos pais? Você que é avô e que é avó, eu queria dizer para vocês que eu, em Maringá, tinha uma rede de apoio maravilhosa. Como eu sinto falta até hoje disso. Mas a responsabilidade da educação das crianças é do pai e da mãe. Avô e vó têm que desfrutar, até dar aquela estragadinha, sabe, gostosa, faz parte do papel de vô e vó. Aquelas estragadinhas que só vocês podem dar, do tipo comer um doce antes do almoço, não tem problema. Faz parte da história, mas a educação, a responsabilidade. Quem carrega as nossas flechas, queridos, somos nós. Isso é muito sério, muito importante. Segundo, um guerreiro, ele não carrega as flechas para a vida toda. Existe um tempo de carregarmos essas flechas, de darmos apoio, de sustentarmos, de darmos direção, sabe, direção profética para os nossos filhos. Esse é o nosso papel. Mas, meus amados, como temos visto filhos já com uma certa idade ainda sendo cuidados e sustentados pelos pais. Existe uma estatística enorme a respeito disso. E isso é muito sério, eles não estão sendo desenvolvidos, eles não estão sendo lançados. E flecha tem prazo de validade na aljava, queridos. É muito sério isso, e assim, a gente que trabalha, a gente cuida de muitas pessoas. A igreja está muito grande, vocês sabem disso. E nós acompanhamos a vida das pessoas. E assim, não raro a gente vê homens e mulheres já com uma certa idade, até mesmo com uma vida profissional já estabilizada, mas ainda ou morando com os pais, ou emocionalmente apegados. Sabe, eu conheci uma situação parecida. A pessoa mudou de casa, né, porque já tinha uma certa idade, mas assim, toda a roupa da pessoa era a mãe que lavava. A comida que a pessoa comia, era a mãe que fazia. Então, tipo, saiu, mas não saiu. Mas isso é o quê? Um apego emocional. E flechas foram feitas para serem lançadas. Queridos, existe prazo de validade para as nossas flechas estarem nas nossas aljavas. Essa semana passada, quinta-feira, fez 2 semanas, eu vivi uma experiência que eu falei, né, que curioso, né? Eu não lembro onde acho que o Marcelo estava almoçando com o pastor Marciano, a Sara ia ficar na escola aquele dia, eu saí para almoçar, peguei o Davi na escola, fui almoçar com ele rapidinho, porque eu também tinha um compromisso logo em seguida, enfim. Eu almocei com ele num lugar assim que tinha aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de casa, de distância. E eu estava naquela, meu Deus, e agora? Não dá tempo de eu levar o Davi para casa, não posso levar ele para a igreja comigo, ele não vai querer ficar, enfim. Mandei uma mensagem para o Marcelo, eu falei assim, vida, o que você acha de eu liberar o Davi sozinho para casa? Aí ele perguntou assim, tá com o celular? Não. Tá com a bolsa da escola? Não, vai ficar comigo. Tá com relógio? Não tá com nada? Manda bala.
Ele tem 12 anos, ele fez agora em setembro. Eram 2h, 1 e pouco da tarde. E eu me lembrei que eu, com 12 anos, eu ia e voltava para a escola a pé, 2, 3 quilômetros. Isso era comum naquela época. E eu sei, queridos, que eu fiquei naquela situação assim, meu Deus, eu ainda não tenho convicção de que fiz a coisa certa, tá? Só estou contando para vocês que eu fiz. E assim, apreensiva. Mas, queridos, nós precisamos lançar as nossas flechas. Eu perguntei assim, filho, você sabe o caminho de casa? Mãe, eu sei, mãe. Tem certeza? Você promete que a hora que você chegar em casa, você me manda uma mensagem? Mãe, fica de boa. Está aqui, ó, conta comigo. Dou conta. E ele todo encorajado e eu ali, ó. Como eu disse para vocês, eu ainda não tenho certeza de que fiz a coisa certa. Mas eu fiz. E assim, queridos, ele chegou em casa, o único problema é que ele chegou em casa e não me mandou uma mensagem. Ele esqueceu. E aí, passado uns 40 minutos, aí eu fui, peguei o celular e vi que ele estava online. Eu falei, mas olha que menino, chegou e não me avisou. Enfim, deu certo. Também não quero que vocês façam disso uma doutrina, mas só uma experiência que eu estou contando para vocês de que sim, queridos, nós precisamos soltar os nossos filhos. Lançar os nossos filhos, as nossas flechas. Tem prazo de validade. E a gente não pode soltar da noite para o dia. Foi uma pequena experiência de um menino de 12 anos que andou aproximadamente 1 quilômetro, 1,5 quilômetros a pé, no rumo de casa, ele sabia o caminho. Fiquei aflita? Fiquei. Mas assim, é assim que a gente vai avançando. Nós não podemos controlar os nossos filhos. Controlar tudo. Nós não devemos. A gente tem que ensinar. A nossa instrução é ensinar. E eu sei que vocês têm sido dedicados nessa área, mas vai chegar um momento, nas pequenas coisas, queridos, para vocês lançarem os filhos, são pequenos passos. Sabe? São pequenas coisas que vão acontecendo. Agora, pai e mãe super protetor gera o quê? Filho inseguro. Sabe, primeiro, nós precisamos confiar de que Deus cuida. Se eu e você fizermos a coisa certa, fizermos a nossa parte na educação dos nossos filhos, a gente entrega nas mãos do Senhor. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta que o Davi sabia o rumo de casa. Porque é o caminho que a gente faz, né? Só tem uma forma de carro. Muitas vezes, eu sabia que ele conhecia o caminho. E eu precisei confiar de que o Senhor iria com ele. Então, cuidado. Não sejam pai e mãe super protetores. Sabe? É uma forma, inclusive, quando a gente entra por esse caminho de super proteger os nossos filhos, é uma forma de dizer ao Senhor assim, eu não confio em você, eu só confio em mim. Então, dê pequenos passos. Sabe? Façam pequenas concessões, mas comecem pautados na semente que vocês têm lançado na vida dos filhos. Vocês irão colher, se vocês não super protegerem os filhos. Avançando para terminarmos, queridos. Terceiro, o guerreiro lança sua flecha para um alvo certo e não a esmo. Não é lançar por lançar. Quando eu deixei o Davi voltar para casa, eu tinha convicção, como eu disse, ele sabia o rumo de casa. Ele sabia o caminho para voltar para casa. Eu não simplesmente soltei ele em qualquer ponto da cidade, falei, Davi, vai para casa. Agora, queridos, qual tem sido? Vocês têm alvo certo para o filho de vocês? Existe aqui uma questão que eu queria conversar com vocês a respeito do seguinte, a gente tem visto muitos pais muito preocupados, e sim, temos que nos preocupar com o futuro dos nossos filhos, o futuro profissional dos nossos filhos. Sim, isso precisa ser um alvo importante. Mas, assim, o que é mais importante para os nossos filhos? É a instrução a respeito do Senhor. Esse tem que ser o primeiro e o mais importante alvo para a vida dos nossos filhos. Essa é a principal mensagem, esse tem que ser o principal alvo que deve ser atingido na vida dos nossos filhos. É essa consciência de que estamos aqui, sim, para viver para a glória de Deus. É a experiência pessoal com o Senhor. Como vocês sabem, filho de crente não é neto de Deus. Eles precisam ter uma experiência.
Os meus filhos são filhos de pastores, mas eles precisam de experiência com o Senhor. Então, assim, esse tem que ser o nosso principal alvo. A gente não lança os nossos filhos a esmo, a qualquer, sabe, para qualquer destino. Precisa existir um destino profético para os nossos filhos. Não podemos apenas trazer instruções, apenas, tá? Não estou dizendo que é errado. Não podemos trazer apenas instruções a respeito de um futuro profissional. Temos um alvo principal, que é agradar o coração de Deus e fazer dos nossos filhos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu não sei se alguns de vocês viram no domingo passado uma foto que o Marcelo postou da Sara com o pastor Luciano. E assim, foi uma foto ali no intervalo do culto absolutamente despretensiosa. E o enfoque que o Marcelo deu para a foto era de que os pregadores do dia estavam de vans. Não sei se vocês não viram, vai estar lá no Instagram dele. O enfoque da foto era de que os pregadores do dia estavam de vans. O Luciano e a Sara. A Sara estava ministrando para o Next nos 2 cultos, e o enfoque era esse. E foi divertido, foi gostoso, foi legal, beleza. Quando foi segunda-feira, eu estava no meu tempo com Deus, no meu devocional, e o Espírito Santo me trouxe essa foto na memória. E o Espírito Santo disse assim para mim: para vocês, foi só um momento de descontração. Para mim, você não tem noção do que essa foto representa. Você não imagina o que essa foto... Porque o pastor Luciano ainda está do lado dela e fazendo assim com o dedinho, apontando para ela. Queridos, eu chorei muito na presença do Senhor. Porque para nós foi só um momento de descontração. E o Espírito Santo dizendo assim: você não faz ideia do que essa imagem significa para mim. Eu falei: nossa, eu não tenho uma foto dessa com o pastor Luciano, mas a minha filha tem. Porque as nossas flechas precisam ir mais longe do que nós fomos. E eu digo isso para você não só a respeito de filhos físicos, naturais, filhos espirituais. Esse tem que ser o nosso alvo, sabe? E eu sei que o Senhor me trouxe a respeito dessa foto e eu chorei muito. E eu falei: é isso, sabe? É isso. A Sara está terminando o 2º ano do ensino médio. E ela já está sonhando com a conclusão, porque ela quer estudar fora. Está derriçando o inglês porque quer... E aí? Porque o mundo está perdido? Porque estamos vivendo um tráfico infantil? Não, já estamos sonhando e planejando. A Sara zarpar. Mas por quê? Porque eu lancei sementes. Eu tenho confiado em Deus e eu sei que eu vou colher. E para concluir mesmo, que eu já até vou fechar aqui, eu quero dizer para vocês algumas coisas bem rapidinhos a respeito de algo na minha vida. O meu pai, alguns de vocês conhecem, né? O meu pai. E ele é pastor há mais de 50 anos e vive o ministério até hoje como essência na vida dele. Pastor lá na Alcance Maringá, tal. Mas na década de 80, nós fomos para Maringá e meu pai sempre teve um sonho de fazer uma faculdade. Ele vivia o ministério e vive até hoje, mas ele sempre entendeu a importância dos estudos. E de que, apesar dele viver o ministério, ele sempre viu muito importante o fato de termos uma profissão secular. Isso era algo que ele tinha um sonho e ele fez direito na década de 80 e continuou o ministério e continua até hoje. No decorrer dos anos, ele deu uma pincelada aqui, outra ali, alguns processos, nada muito intenso, porque a igreja ocupa muito o tempo, enfim. Aí meu irmão chegou no tempo de fazer a faculdade, ele um entusiasta assim, do direito, porque realmente, maravilhoso. O meu irmão foi... e fez direito, amou, trabalhou, né? Foi advogado da Cocamar durante um bom tempo lá em Maringá. Quando chegou a minha época de fazer o vestibular, aquele mesmo entusiasmo, filha, direito é demais, tal. Fui e fiz. Amei, faria de novo. Aí, quando foi para minha irmã fazer, nós não deixamos, porque senão ia virar quadrilha, né? Aí ela fez fonoaudiologia, enfim. O meu pai sempre nos incentivou, independente do que acontecesse na vida, de que nós precisávamos, sim, ter uma faculdade, ter um estudo, ter a instrução.
Aí eu sei que o meu irmão, mais velho do que eu, já estava há alguns anos na profissão. Eu exerci um pouco, mas logo em seguida já a Sara nasceu. Enfim, como eu disse, sempre foi uma prioridade, no meu caso. Primeiro a Sara e depois o ministério. Enfim, exerci pouco, mas sempre amei. Amei. Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer mestrado, e eu até hoje não sei porquê, eu não consigo me lembrar por que eu parei. Mas eu amava aquilo. O direito tem um lugar muito especial no meu coração. Mas aí os filhos vieram e a igreja, né, principalmente pela questão ministerial, eu deixei. Aí cheguei aqui em Curitiba, em 2019, e numa conversa com uma outra pessoa, eu comentei com ela, eu acho que eu vou cancelar a minha OAB, eu fico gastando dinheiro com isso, pagando anuidade, não uso. Já fazia o quê? Aproximadamente uns 10 anos que eu não exercia. E o pastor Marciano estava próximo. Eu acho que ele nem lembra disso, ou ele nem sabe que ele fez isso, porque foi no ano que eu cheguei. Mas, gente, ele me deu um ovo tão grande aquele dia, mas ele me deu uma bronca. Você está maluca, menina? Se eu tivesse o que você tem, eu jamais iria desperdiçar. Aí fiquei meio chocada com aquilo, enfim, não mexi com isso, continuei pagando, mas aí ele começou a olhar para isso de uma forma diferente. E sempre me incentivando, tal, e sabe, se alegrando pelo fato de eu ter feito direito, de eu ter a OAB, enfim. Aí ele começou a querer trazer isso de volta, a resgatar isso de volta. E que bênção isso. Mas assim, humanamente falando, queridos, há 10 anos, absolutamente desatualizada, a coisa avançou horrores, e ele apostando em mim, confiando em mim, meu Deus, e agora? E agora, o que eu faço? Aí eu falo a importância de sermos igreja um na vida dos outros. Aí entra o André Rummel, que estava fazendo direito na época, infinitamente mais atualizado, antenado do que eu, assim, total, me deu direções. Me indicou livros, me indicou obras, me acompanhou no começo, também me motivou, me empolgou. E hoje eu não necessariamente executo, porque o escritório é muito intenso, a vida da igreja é muito intensa, no administrativo, no jurídico, temos uma pessoa que executa, mas hoje estou eu aqui, pastora da casa, e respondo juridicamente pela igreja. E o que eu quero dizer para vocês? Quando o pastor Marciano me fez começou a botar pilha em mim, o que eu tinha ali? Poucos pães e poucos peixes. Eu tinha apenas uma OAB. E eu apresentei isso ao Senhor. Eu não sei o que você tem hoje a respeito do seu trabalho. Eu não sei. Talvez hoje você esteja com alguns poucos peixes e poucos pães. Inclusive até meio emboloradinho como estava o meu. Bem mofadinho, tanto tempo. Mas o Senhor usou pessoas, mas eu ofereci. Eu poderia ter olhado para aquela bronca do pastor Marciano e ter dito assim, mas nem é você que paga a minha OAB, o que você está dando palpite? Pelo contrário, queridos, acolhi aquilo como uma instrução, como uma direção, ofereci ao Senhor os meus pães e os meus peixes embolorados, porque estavam velhos, e o Senhor levantou pessoas para me auxiliar. E hoje eu posso viver os dois grandes amores da minha vida nessa área. Vivo o ministério que é e será sempre a minha prioridade, mas o Senhor resgatou essa área do direito na minha vida. Então, eu não sei como é que está a sua área empresarial, se você, nesse momento, tem apenas alguns pães e alguns peixes, ofereça ao Senhor. Ofereça ao Senhor e Ele certamente fará com que você colha e isso será multiplicado na sua vida. Sabe, eu tive um pai que me lançou. E é curioso, porque o meu pai, nós éramos de um contexto, de uma outra igreja, que não existia muito a possibilidade do meu irmão e eu sermos pastores. Por isso, meu irmão viveu a advocacia, eu também comecei, viveu o direito. Mas olha só, ainda que o meu pai nunca tivesse verbalizado o ministério nas nossas vidas, nós recebemos esse legado.
essa herança sobre nós. Hoje o meu irmão, esse mais velho, é pastor na Alcance Maringá. Também fez direito, ama, mas hoje é o pastor sênior da Alcance Maringá. Por quê? Porque é vida na vida. Ainda que o meu pai não tivesse sido explícito em relação ao ministério, mas ele viveu aquilo de forma tão intensa que hoje nós vivemos isso. Então, quais são os alvos? O que você tem ministrado à vida do seu filho? Se você priorizar o Senhor na sua casa, no seu trabalho, certamente a sua família, os seus filhos, o seu casamento colherá frutos disso. O Senhor honra, o Senhor abençoa. E hoje eu posso dizer para vocês como eu estou feliz. Porque apesar de eu ter feito direito e ter gostado muito, eu achava muito incompatível. Como assim? Eu tinha entendido, se eu for viver o ministério, eu vou ter que abrir mão completamente. E abrir, e oferecer ao Senhor. E hoje eu posso viver essas duas alegrias. E glória a Deus pela vida do pastor Marciano, e glória a Deus pela vida do André Rúmel, que foram instrumentos na minha vida, e hoje eu posso compartilhar um pouquinho com vocês. Amém, queridos? Era isso que eu queria deixar para vocês, é isso que o Senhor trouxe ao meu coração, é isso que a gente tem vivido, e a gente deseja de coração que vocês possam também viver tudo que o Senhor sonhou, planejou, para a honra e glória do nome dEle. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer pela tua obra na nossa vida, eu quero te agradecer porque o Senhor não desiste de nós. Eu quero agradecer ao Senhor pelo nosso casamento, pela nossa família. Eu quero te agradecer pelo nosso trabalho, porque precisamos glorificar o teu nome com todas as áreas da nossa vida. Apresentamos os nossos filhos, porque eles sim são a herança do Senhor para nós. Possamos ser diligentes, Pai, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.